Os Cavaleiros de Deus são poderosos, isso é um fato que podemos constatar pelo momento da história que eles são introduzidos. E quando olhamos para os poderes fora da lógica que eles possuem, fica claro que Oda vem preparando talvez um novo sistema de poder ligado a magias primordiais e poderes abissais. Porém, dentre todas essas introduções curiosas, uma se destaca mais. Gunko, a cavaleira com um visual que destoa do resto dos deuses do mundo. E isto pode ser por um simples motivo, ela é um clone. O Magno Opus de São Saturno para atormentar Kuma mesmo após a sua morte. Quer saber tudo sobre a real origem de Gunko? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal da Gunko, que eu acho que é a Cavaleiro de Deus que mais chamou a atenção. Apesar dos poderes de Killingan e do Shamrock, a Gunko vem se destacando principalmente por ter os poderes ligados a Imusama e um visual um tanto quanto diferente, ligado aos evolucionários. Então, quem é Gunko de fato? Qual sua origem? Como ela se conecta a Imusama? Calma, eu tenho todas as respostas. Assiste esse vídeo até o final, que ó, vai explodir a sua mente. Se você é novo no canal, vai na maciota. Se gostar, eu peço pra você se inscrever. Agora, se é a pior geração, Camussari. Bala de canhão, impacto galáctico no like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a origem de Gunko no mundo de One Piece. Então vamos lá, pior geração. Desde que Gunko e Shamrock chegaram em Elbaf, a Gunko mostrou ser um tanto quanto diferente dos outros cavaleiros sagrados, porque quando recebemos o título de Shamrock Figarland, foi declarado que ele era um nobre mundial, o mesmo para Somers e Killingan, mas com Gunko ela foi declarada apenas como uma Cavaleiro de Deus. Então, depois de ver os poderes dos outros Cavaleiros Sagrados, apenas a Gunko foi confirmada por possuir uma Akuma no Mi. O mais curioso disso é que Gunko mostrou dois poderes que presumimos pertencer a Imusama. O primeiro é a cauda do diabo, que feriu Sabo e matou o Rei Cobra. E essa mesma cauda, ou melhor, essa seta, surge na fruta que a Gunko possui. E o outro poder que ela compartilhou de forma misteriosa é o Círculo Mágico, ao qual ela invocou em Elbaf. E sabemos que isso é um poder concedido pela Marca do Abismo, a estigma de Imusama. Fora isso, o design dela é curioso, porque Gunko é a primeira personagem da série a ter heterocromia, o que sugere que a sua linhagem, o seu fator de DNA pode ter algo a mais, né? Ela tem um olho de uma cor diferente do outro e ela claramente tem um chamado direto no seu visual para o exército revolucionário com esse óculos na sua testa, porque quase todos os membros utilizam esse acessório. Então fica um pouco óbvio que o Oda ele está separando Gunko do resto dos Cavaleiros Sagrados para dar um pouco mais de destaque no seu visual. Inclusive um ponto muito interessante surge quando olhamos além do óculos que ela utiliza, olhamos todo o seu visual, porque o design da Gunko fere a dicotomia entre os dragões celestiais e os seus inimigos. Olhem para os dragões celestiais comuns, eles parecem patetas com seus trajes de astronautas, mas o seu design comunica o quão isolados do mundo eles são e quão rígidos em comparação com o resto do mundo de One Piece. Embora suas roupas sejam ligeiramente diferentes umas das outras, eles ainda parecem estar utilizando o mesmo uniforme. E uma simples olhada neles faz você saber que eles são uma espécie de classe dominante de uma sociedade opressiva. Até agora, os Cavaleiros Sagrados seguem o mesmo padrão, utilizando uniformes de soldados imperiais. E mesmo São Figarland Garling, que tem um design bem sólido, ele parece um velho distinto comandando esses cavaleiros. E os Gorosei, olha só, também tem esses designs mais sólidos. Eles parecem homens dignos, governando o país. E eles são desenhados até para lembrar antigos chefes de estado, como Gandhi, Gorbachev, e eles estão vestindo ternos pretos ou kimonos, roupas que dependendo da cultura marcam um status social mais alto. Agora, olhem para o exército revolucionário, seus inimigos, todos vestindo roupas diferentes, não tem um uniforme revolucionário, a maioria deles está basicamente sem roupa. Seu design básico comunica que eles são um grupo de esquisitos vindo de diferentes partes do mundo, mas se unindo por um bem maior, lutar
pela liberdade. Liberdade para se rebelar contra o governo mundial. E essa liberdade também vem para se vestir como eles bem quiserem. O próprio design desses dois grupos acabam se opondo. Os dragões celestiais cobrem todo o corpo e até usam capacetes para não interagir com o mundo. Já os revolucionários, bom, você tem 3 comandantes que quase estão nus. Uma olhada mais em Ivankov e você pode dizer que ele representa tudo o que o Gorosei é contra. E agora temos Gunko, que utiliza uma capa cobrindo suas costas, uma máscara de bandagens escondendo o seu rosto do mundo e um colete preto abotoado que continua um pouco o design da sua função de estar em roupas pretas caras, mas não usar calças. Nos lembra bastante um comandante revolucionário, muito mais do que qualquer nobre que já vimos na série. Sim, o traje da Gunko é muito semelhante de uma forma geral ao exército revolucionário e sugere fortemente que ela pode ser um deles, talvez uma infiltrada, uma traidora. Bom, no entanto, sua existência eu acho que pode ser um pouquinho mais complicada, porque pode envolver alguns procedimentos proibidos, antiéticos, mas que foram utilizados no passado para a existência de alguns personagens. Assim como Stussy, que fazia parte da CP0, Gunko pode ser um clone de Dini. Dado que a Cavaleira Sagrada tem a maior parte do seu corpo coberto, obviamente Oda faz isso para não reconhecermos o seu rosto, mas também pode ser para cobrir as pedras da doença de Safira. Além disso, a história do governo mundial de fazer clones parte dos seus exércitos mais fortes sugere que a Gunko pode de fato ser um clone da falecida esposa de Kuma. Obviamente que surge a pergunta de por que o governo mundial optaria por clonar Dini. Bem, um clone popular na série é a Stussy, um clone de Buckingham Stussy dos Piratas Rocks. Na verdade ela é a primeira clonagem após o século perdido que conhecemos e tem 36 anos. Embora a razão por trás dessa clonagem é misteriosa, pode ser porque o DNA da Stussy estava disponível durante o projeto de clonagem ou que ela se voluntariou para o projeto, assim como Kuma, que foi clonado para fazer os modelos pacifistas. Semelhante a isso, o material genético da Dini pode ter ficado disponível e isso levou ao nascimento da Gunko. Agora a parte tenebrosa da história. Shamrock pode ser o pai biológico de Bonnie. Sim, Dini, sua mãe, nasceu 51 anos atrás e logo aos 4 anos foi escravizada pelos nobres e com 13 anos forçada a participar da competição de caça nativa lá em God Valley. Graças a Dini, o incidente ocorreu porque ela vazou a localização do lugar para o mundo e que frutas lendárias estavam lá, assim como nobres. Ela fugiu e passou a viver com Kuma, uma amizade que virou paixão. Eles cresceram, se juntaram aos revolucionários e Dini, então com 37 anos, foi sequestrada e eventualmente forçada a se casar com um nobre mundial não identificado como sendo sua 8ª esposa. 2 anos após sua estadia em Mary Joyce, Di Garcia Saturno realizou um experimento em Dini que resultou em um fracasso, com Dini contraindo a doença da Safira. Ela foi expulsa de Mary Joyce em algum momento e deu à luz a sua filha Jared Bonnie 12 anos atrás. Após isso, ela veio a morrer quando tinha apenas 39 anos. Isso, claro, faz surgir a pergunta de quem era o marido da Dini e o pai biológico da Bonnie entre os nobres. E aqui as coisas ficam estranhas, porque o Oda desenhou uma versão dos Supernovas com sexo trocado e a Bonnie, quando desenhada como um homem, tem exatamente o mesmo rosto de Shanks, ou melhor, de Shamrock. Shamrock tem 39 anos, é um gêmeo de Shanks, então ele teria 27 anos quando Bonnie nasceu. O fato da Bonnie ter um rosto igual ao de Shamrock torna tudo mais insano. Bonnie foi nomeada usando a pirata real Annie Bonny, que é uma nobre, olha só, que virou pirata e operou no Caribe. O mais tenebroso, ela era uma pirata irlandesa e Shamrock, o nome dele, vem do irlandês, trevo de 3 folhas que simboliza a Irlanda. Então Annie Bonny, uma pirata irlandesa conectada a Shamrock, não é por acaso. Então toda essa profanação pode vir de Saturno, que fez experimentos com Dini usando o extrato de Akuma no Mi e a doença de Safira, ao qual Bonnie acabou herdando, mas nada impede que ele, por ser ministro da ciência, tenha continuado isso e fez clones de Dini. A ideia por trás disso é que talvez Saturno estava criando novos satélites para Imu-sama e por isso que Gunko compartilha a seta com o rei do mundo e, claro, pode usar o círculo mágico. Seu olho diferente seria porque Imu pode ver tudo por ali. E Gunko seria o avatar humano para Imu, que é o que parece não pode sair de Mary Joyce por enquanto. E o que reforça bem isso é que no final do capítulo 1142, Gunko disse que temia Nika. Então, acreditando que a Gunko não seja um dragão celestial, porque ela não tem o epíteto de santa e estava com raiva e ciúmes quando Loki recusou a oportunidade de virar um cavaleiro de Deus,
a Gunko pode realmente ser um clone de Dini feita por Saturno, que foi doutrinada seguindo os ensinamentos dos nobres, que ensinam seus filhos que os D vão devorar eles se eles não se comportarem, os inimigos dos deuses. Pelo vínculo com Imu, ela sabe de Nika, e isso explicaria porque ela não é santa, mas está nas fileiras mais altas de Mary Joyce, porque ele é um clone de Dini, e o óculos dos evolucionários é uma pequena dica do Oda para a origem de Gunko. E se Gunko realmente não é um dragão celestial, é muito estranho que Nika a afete tanto ao ponto de deixar ela assustada. A resposta pode ser porque ela cresceu ouvindo os mitos do topo do mundo, e se tem alguém que Imu teme nesse mundo é o retorno de Nika. Olha só, eu gosto dessa ideia, viu? Da Gunko ser um clone da Dini, o Oda colocando umas referências aos revolucionários. Seria pra lá de interessante ela usar a faixa pra não reconhecer. O arco do Kuma e da Bonnie não tá finalizado ainda. A gente sabe agora que a Lilith vai tentar salvar o Kuma, a Bonnie vai ficar com ela, então tem que ter um desfecho. E se a Gunko realmente for um clone da Dini e no final, obviamente, do arco, o Kuma consegue retirar essa memória dela com sua fruta da patinha e deixar ela reconhecer os seus amados. Porque Oda já flertou um pouco com essa coisa que mesmo sem a sua humanidade é possível reconhecer os outros pelo amor, com o próprio Kuma, né? Que virou um ciborgue por completo, mas ainda estava ali salvando a sua filha. Pode ser que a Gunko tenha sido projetada para que no final, e convenhamos, esses dois mereçam ter um final feliz. Eu acho que o Kuma é o personagem que mais merece um final feliz nessa série, e seria muito legal se a Gunko voltasse como Dini, a sua esposa, e teria um final feliz bem interessante, né? E o que você acha dessa ideia? Ela pode ser um clone? Ou é uma infiltrada? Ou é apenas alguém que foi recrutada pelo governo mundial? Qual a sua ideia, a sua teoria? Deixa aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem, fui!